Quero falar sobre esse assunto muito importante e peço a você que vai assistir esse vídeo, passe para frente nas suas redes sociais, mande para o máximo possível de pessoas que você puder. Mande. Tesouro admite que dívida pública pode superar 80% do PIB ao fim do mandato do presidente Lula em 2026 e estabilizar em 82%. Para o secretário Rogério Ceron, mesmo com um índice maior que o previsto pela Fazenda, o patamar está próximo ao de outros países emergentes e será possível recuperar o selo de bom pagador. Olha que maravilha, né? Quer dizer que a gente não somos bons pagadores? Que interessante, hein? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa história da dívida pública. Bora pro vídeo. Olha o estado do brasileiro, barba por fazer. Amanhã, domingo, eu tô gravando agora às 23 horas e 11 minutos do dia 15 de abril de 2023, sábado. E amanhã eu estarei fazendo a barba e melhorando a aparência desse brasileiro cansado aqui, com cara de cansado, né? Quero falar um pouquinho com você sobre a dívida pública. Um assunto que pouco tem importância para o povo brasileiro ter conhecimento, para o povo brasileiro se envolver com o assunto da dívida pública. Você sabia que a dívida pública do Brasil começou nos anos de 1861, quando o Brasil era Brasil Império? Muitos anos atrás, né? Centenas de anos atrás. As pessoas pensam que a dívida pública começou agora, mas a dívida pública começou na era da monarquia. Então, se você se perguntar de quem é a culpa da dívida pública estar chegando aí, ou pode estar chegando a 7 trilhões de reais no final de 2026, a culpa é de todos aqueles que descobriram o Brasil desde 1822, 22 de abril de 1822. Então, em 1861, foi criada a tal da dívida pública, com compras de fardamentos para soldados do exército e pagamentos de funcionário. 100 contos de réis foi o que foi gastado naquela época. Então, foi começado com 100 contos. E hoje nós estamos vendo aí, acho que já está perto de 6 trilhões de reais, ou já está em 6 trilhões, vou arredondar, está em 6 trilhões, 6 trilhões de reais. E ela pode chegar daqui a 3 anos em 7 trilhões de reais. Quer dizer, um número absurdo, astronômico, sobrenatural, um número que você não consegue nem imaginar. Já pensou você com a dívida de 1 milhão de reais? É uma dívida terrível. Agora imagine uma dívida de 7 trilhões de reais. É uma dívida impagável, não tem como pagar. E o interessante da dívida pública, que paga-se todos os anos trilhões, e ela só aumenta. Todos os anos paga-se a dívida pública, vai pagando e ela só aumenta.
só aumenta, aumenta. Quem fica contente com isso é os donos de bancos, os banqueiros. Os donos de banco ficam super felizes, porque os nossos impostos, de uma forma simples, servem, sabe para quê hoje em dia? A arrecadação de impostos que o povo paga para entregar para o bolso de banqueiros. É simples assim. Os nossos impostos vai para bolso de banqueiro. É impossível pagar essa dívida. E isso aflige em quê? As nossas vidas, Clóvis. Só para você ter uma ideia, nos últimos 13 anos, foram arrecadados 27 trilhões de reais em impostos. O povo pagou 27 trilhões de reais para os governos. Não importa que seja Lula, Dilma, Michel Temer, Fernando Henrique, Bolsonaro, não importa. O povo brasileiro desembolsou 27 trilhões de reais nos últimos 13 anos em impostos. E desses 27 trilhões de reais, 15 trilhões de reais foi para a dívida pública. Foi para pagar a dívida pública. Foi para entregar para os banqueiros. 15 trilhões de reais dos 27 trilhões de reais que foi arrecadados nos últimos 13 anos, 15 trilhões foi para bolso de banqueiro dos nossos impostos. Não foi para a saúde, para dar uma melhor saúde para o povo. Não foi para dar uma melhor educação. Não foi para dar uma melhor segurança. Não foi para dar moradia para o povo. Não foi para dar infraestrutura, melhorar as estradas e rodovias, asfaltar as estradas e rodovias, criar mais linhas férreas, melhorar a hidrovia, que é o transporte sobre águas. Não foi para melhorar, para criar lazer, porque nós não temos lazer. A Constituição Federal, a Constituição do Brasil diz que você e sua família têm direito ao lazer. Não foi para dar lazer para você e sua família. Foi para bolso de banqueiro. Então preste atenção na matemática. 27 trilhões de reais arrecadados nos últimos 13 anos, 15 trilhões de reais desses impostos foi para bolso de banqueiro. Sobrou 12 trilhões em 13 anos. Quer dizer, 1 trilhão de reais, 1 trilhão em 100, pô, aí 1 trilhão em 100, 1 trilhão e 100 bilhões, para o sistema político usar esse dinheiro para pagar o próprio sistema político, onde o nosso sistema político é o segundo mais caro do planeta Terra, é o segundo mais caro do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos, dos americanos, e aí pagar servidores públicos, né, de hospitais públicos, de educação, os professores e outros servidores públicos. E fazer investimentos na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Moral da história, não sobrava dinheiro. E aí o governo é obrigado a fazer o quê? Pegar empréstimo com os bancos. E aí você começa a entender, raciocinar, porque a dívida pública paga-se trilhões todos os anos e ela só aumenta, porque paga-se a dívida pública e na verdade você tem que criar outra dívida para cumprir com os gastos públicos e com os investimentos públicos. Então a matemática ela não fecha nunca nesta questão financeira envolvendo o sistema político. Isso lembrando que é desde a monarquia, porque a dívida pública, tem que deixar bem claro, ela começou em 1861. Brasil, monarquia.
a culpa do povo brasileiro ser tratado como palhaço, como idiota, é desde a monarquia. Eles nos entregam o resto desde a monarquia. Os portugueses chegaram nesse país e vão sugando do povo a dignidade que era para a gente ter desde a monarquia. Para me finalizar, para o vídeo não ficar comprido, só para você ter uma ideia, a dívida ela deve estar mais ou menos em 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais. Sabe quanto o Brasil pagou de dívida pública só no ano de 2022? 1 trilhão 960 bilhões, ou 1 trilhão 940 bilhões, não foi 1 trilhão 960, estou acrescentando 20 bilhões aí a mais, quase 2 trilhões de reais, só no ano passado, ainda era o governo Bolsonaro. E nesse ano de 2023, o povo brasileiro vai pagar 2 trilhões e 2 trilhões e 10 bilhões de reais. 2 trilhões e 10 bilhões de reais da dívida pública. O que significa isso? Quase uma arrecadação de impostos inteira foi paga ano passado para os banqueiros, para entregar para o bolso dos banqueiros, e nesse ano de 2023, quase uma arrecadação de impostos de um ano inteiro vai para a bolsa de banqueiro. Então, moral da história, nós estamos pagando impostos para entregar para os banqueiros, para os donos de banco. Não sobra quase, praticamente nada para o povo brasileiro. Não é à toa o povo brasileiro brigando um com os outros para defender esta casta de demônios, esse sistema desgraçado chamado sistema político. O povo brasileiro brigando um contra o outro e o povo brasileiro sendo envergonhado, sendo prejudicado. Quem é prejudicado é o povo brasileiro. Pode ver que político não usa saúde pública, não usa transporte público, não coloca seu filho, seu neto em escola pública, porque eles não são trouxa, eles entregam o resto para o povo. Então é o povo brasileiro que usa o resto. Os políticos usam do bom e do melhor, só escola particular, hospital de primeira qualidade particular, segurança particular. Não tem necessidade de policial. Talvez até ponha lá os policiais à mercê de fazer segurança dos políticos. E para o povo é o resto do resto. Para que servem nossos impostos? Moral da história, para encher o bolso de banqueiros. Dos políticos também, né? Mas quem está rindo à toa, quem ri à toa, que está enchendo o bolso de trilhões de reais todos os anos, é os donos de banco, os banqueiros. Então, para que servem os impostos? Para pagar a dívida pública. Para que serve da dívida pública? Para encher o bolso de banqueiro. A dívida pública, na verdade, já foi paga há muitos anos, há décadas de anos. Mas o sistema político não vai falar isso para você, porque ele não é nem doido. Os banqueiros têm um acordo. Na verdade, os banqueiros mandam no sistema político para que o sistema político continue com este acordo de entregar os nossos impostos, entregar a nossa riqueza, o nosso dinheiro, a nossa chance de ter uma vida boa, uma vida tranquila, para enriquecer aqueles que têm já muito dinheiro e não sabem nem o quanto mais, o que gastar de tanto dinheiro que tem. Mas a ganância de alguns seres humanos desgraçados é tanta que não tem problema do povo passar fome, passar miséria, viver na pobreza, viver uma vida vergonhosa. Esses caras extremamente ricos,
Não tem dó, não tem pena do povo. Eles querem lucro, dinheiro, a todo momento. E o povo ainda é inocente e acredita que o sistema político, toda eleição, promete: nós vamos mudar a sua vida, vamos acabar com a desigualdade, sendo que os políticos ganham 40 vezes mais que o povo, o eleitor. E eles dizem que vão acabar com a desigualdade, vão acabar com a pobreza, sendo que o político explora o povo, ganha 40 vezes mais do que um trabalhador comum, que é eleitor e é patrão dos políticos. Os políticos vão acabar com a fome, com a pobreza, com a miséria, e fazem o povo de trouxa, de idiota, dizendo: vamos mudar a sua vida, vamos transformar a sua vida, vamos dar dignidade para o povo. O sistema político não trabalha para o povo. O sistema político é empregado, é fantoche, é boneco da elite super rica. É até cansativo fazer esses vídeos, porque até uma criança percebe que o sistema político está na mão da elite super rica e sempre vai estar. Mas é muito fácil enganar o ser humano, ainda mais a manada, né? O povo em geral, porque o povo não consegue se libertar da dependência de entregar sua vida, a vida da sua família na mão desses desgraçados, desse sistema desgraçado. A única chance do povo mudar isso aí, que é uma coisa louca da minha cabeça e de poucas pessoas, uma utopia, uma coisa maluca, é o povo ser povo. Pela primeira vez da história, o povo ser povo. O povo lutar pelo lado certo. O povo se unir e se ajudar. Somos 210 milhões de escravos de um sistema que explora a gente desde que esse Brasil é Brasil. Esse ano de 2023, daqui a pouco, esse mês de abril, dia 22 de abril, o Brasil vai completar 523 anos de existência, quando foi descoberto, né, por Cabral. E nesses 523 anos de existência, o Brasil sempre foi explorado. Os portugueses vieram aqui, explorou desde o primeiro dia que descobriram essa terra. E até hoje somos explorados e o povo parece que gosta, né? Em vez de o povo se unir e ser povo, o povo fica acorrentado na dependência, esperando, confiante, todas essas centenas de anos que o sistema vai lutar para o povo. Mas parece que o povo está cego, não consegue ver um palmo na frente do seu olho. O povo é massacrado, o povo é envergonhado todos os dias nessa terra. Os banqueiros estão rindo à toa e vão continuar rindo à toa por muitos anos. Torno a repetir: só teremos uma vida digna quando a gente for povo de verdade. Se unir. Quem se ferra é o povo, quem se lasca é o povo. Político não se lasca, banqueiro não se lasca, dono de mídia não se ferra, dono de igreja como Valdomiro Santiago de Macedo não se ferra, dono de empresa, de indústria farmacêutica, de indústria da tecnologia, empresário bilionário não se ferra. Quem se ferra é o povo, é você, é sua família. Quem sabe um dia esse canalzinho aqui consegue abrir os olhos para uma coisa tão simples de perceber, de se entender. Só teremos liberdade, uma vida de verdade, quando a gente ser povo, ser unido. Difícil? É. Não é impossível. Passa para frente esse vídeo. Fui.